O que era para ser apenas uma tarde comum de brincadeiras no porão se transformou em um verdadeiro pesadelo para um pai de família. Ele deixou suas filhas se divertindo sem qualquer preocupação. Afinal, o que poderia acontecer dentro da própria casa? Mas tudo mudou quando ele decidiu assistir aos vídeos que elas haviam gravado. O que ele viu o deixou arrepiado. Uma figura sombria espreitava no fundo da filmagem, movendo-se rapidamente antes de desaparecer. Tudo acontece tão rápido que, se você piscar, pode perder o momento. A questão é, o que era aquilo? Uma simples ilusão ou algo muito mais sinistro? O pai garante que, além das meninas, não havia mais ninguém no porão naquele dia. E esse não foi o único caso intrigante. Outro vídeo que viralizou na internet mostra algo impressionante registrado em Dallas, nos Estados Unidos. No topo de uma torre de comunicações, uma criatura colossal foi capturada pelas câmeras. O que poderia estar escalando uma estrutura tão alta? Mas talvez o mais arrepiante seja o relato de Whitney, uma treinadora de cavalos que trabalha em uma fazenda. Tudo começou com objetos se movendo sozinhos no celeiro, já assustador por si só, mas o verdadeiro terror veio depois. Os cavalos, animais geralmente destemidos, começaram a agir de forma estranha, paralisados olhando para um ponto fixo. E então, algo bizarro aconteceu. Uma voz infantil ecoou no meio da noite. Ei! Foi o que todos ouviram. Primeiro parecia apenas um som isolado, talvez uma coincidência, mas quando a voz se repetiu, seguida de uma risada perturbadora, Whitney soube que algo estava errado. Come on! Come on! Let's go! Diva! Come on. Hey. Why the fuck did that sound like a baby? You heard it too, didn't you? Taxi. Hey. Dias depois, um dos cavalos entrou em estado de pânico sem motivo aparente. O que eles estavam vendo que os olhos humanos não conseguiam captar? São apenas coincidências ou provas de que há algo muito além do nosso entendimento? O que você acha? Whitney sempre trabalhou com cavalos e conhece bem seus comportamentos. Mas, naquela noite, algo diferente aconteceu. Os animais estavam inquietos, imóveis, olhando fixamente para um ponto na escuridão, como se estivessem diante de algo que apenas eles podiam ver. E então, no meio da escuridão, Whitney capturou algo assustador. Uma silhueta nebulosa apareceu e, no mesmo instante, uma voz misteriosa sussurrou um: You gotta calm down. I ain't taking you out like that. Oh. I don't know what you see, but you gotta calm down, bud. There's nothing over there. A princípio, ela tentou ignorar, acreditando que poderia ser apenas uma ilusão de ótica ou pareidolia. No entanto, no dia seguinte, enquanto estava nos estábulos, algo provou que havia mais do que coincidências em jogo. O rádio ligou sozinho, e como se isso já não fosse suficiente, outra noite trouxe algo ainda mais perturbador. Enquanto cuidava dos cavalos, Whitney ouviu um grito assustador vindo da distância. E foi então que algo a fez congelar. Dois olhos brilhantes a observavam a poucos metros
metros de distância? Diante de tudo isso, Whitney começou a questionar se o que estava acontecendo era realmente atividade paranormal. Depois de analisar melhor, ela percebeu uma possível conexão assustadora. Aquela fazenda foi construída sobre terras que pertenceram a uma antiga tribo, e sabemos que locais carregados de história podem ser palco de fenômenos inexplicáveis. Paz. Mas a noite guarda ainda mais segredos. Câmeras de segurança de um estábulo registraram um evento bizarro. No meio da noite, um pequeno intruso saltou inesperadamente para dentro do celeiro, causando pânico total nos cavalos. O medo foi tão intenso que os animais tentaram fugir desesperadamente, destruindo parte do estábulo no processo. A criatura que aparece no vídeo é um mistério. Pequena e escura, ela se move de maneira estranha, pulando a cerca e andando ereta como um ser humano. Mas, se fosse apenas uma pessoa pequena, por que os cavalos reagiriam com tanto terror? Estariam eles diante de algo muito mais sombrio? Alguns acreditam que o ser capturado poderia ser um elemental ou até mesmo um duende. Mas e você? Acha que há uma explicação lógica ou estamos diante de algo que desafia a razão? E falando em eventos inexplicáveis, o próximo caso nos leva a um cinema da rede Cinépolis, onde câmeras registraram algo inquietante. Antes da primeira sessão do dia, os funcionários notaram uma presença onde não deveria haver ninguém. Mas se o cinema ainda estava fechado, quem ou o que foi capturado pelas câmeras? As lendas sobre cinemas assombrados são muitas, e a rede Cinépolis já foi palco de diversos relatos sobrenaturais. Densas florestas e sombras da escuridão, existe um mundo oculto de seres que vagam e assombram qualquer um que cruza seu caminho. Esses são alguns dos encontros perturbadores em acampamentos que foram capturados em câmera. Seguindo em frente. Um homem caminhava pela floresta quando notou algo incomum à distância. A princípio, pensou que fosse apenas um truque de luz. Mas, ao olhar mais de perto, seu estômago revirou. A criatura tinha um corpo vermelho brilhante e sua carne parecia virada do avesso. Mas a pior parte, tinha apenas um olho enorme, encarando-o fixamente. Não se movia, não fazia nenhum som. Apenas observava, e de alguma forma, isso era a parte mais assustadora. O observador invisível. Certa noite, um homem caminhava pela floresta quando notou algo estranho à distância. No início, pensou que fosse outra pessoa, até olhar mais de perto. A figura estava parada de forma antinatural, seu corpo se contorcendo de maneiras estranhas. Então, ela se moveu, mas não como uma pessoa normal. Seus membros se sacudiam de forma irregular. Ele não conseguia dizer se era humano ou algo mais. Seu rosto estava oculto nas sombras, mas ele sabia que estava sendo observado. Então, um som baixo e antinatural ecoou no ar. Ele não esperou para descobrir mais. Virou-se e correu. Algumas coisas na floresta são melhores quando permanecem invisíveis. Mistério à beira do rio. Enquanto estavam perto de um rio, alguns australianos notaram um movimento atrás de uma grande rocha. Era uma figura humanoide que se movia lentamente para fora. No início, acharam que era apenas outra pessoa,
Mas, à medida que emergia, perceberam que era algo completamente diferente. Seu corpo era estranhamente alongado, sua pele pálida e áspera, quase não parecendo natural. A criatura hesitou por um momento antes de se revelar por completo. A coisa de branco. Certa noite, um homem caminhava próximo à floresta quando avistou algo estranho pendurado em uma árvore. Era uma figura vestida de branco. A princípio, pensou que fosse apenas um pedaço de tecido preso a um galho, mas, ao se aproximar, sua mandíbula caiu. A figura tinha longos cabelos negros, mas seu rosto estava completamente escondido. Não se movia, e ainda assim parecia viva. Um calafrio percorreu seu corpo quando percebeu que aquilo não estava apenas pendurado na árvore. De alguma forma, parecia fazer parte dela. A bruxa da selva. Alguns lugares não devem ser perturbados, especialmente quando acredita-se que são lar de algo que não é exatamente humano. Caçadores de fantasmas no México decidiram explorar uma floresta sagrada, um local supostamente assombrado por uma bruxa. Enquanto caminhavam entre as árvores, sons estranhos encheram o ar. Então, de repente, eles a viram. Uma mulher de branco estava sentada imóvel no meio da estrada. Curiosos, mas inquietos, eles se aproximaram. Seus equipamentos começaram a disparar alarmes. Algo não estava certo. Quando um deles estendeu a mão para tocá-la, ela se virou. Mas não tinha rosto. O pânico tomou conta e eles fugiram. Mas a bruxa não havia terminado com eles. Momentos depois, ela estava bem atrás deles. Eles nunca mais foram vistos. O observador silencioso. Acampar e filmar à noite pode parecer uma aventura divertida, até que algo acontece e faz você desejar nunca ter apertado o botão de gravar. Um homem estava aproveitando uma noite tranquila na floresta, deitado fora de sua barraca e filmando sua experiência sob as estrelas. Tudo estava calmo, até que um barulho estranho rompeu o silêncio. A princípio, pensou que fosse apenas um animal, mas algo parecia errado. Pegando sua lanterna, ele a apontou para as árvores. Foi quando viu. Uma figura fantasmagórica estava parada à distância. Pálida, mal visível na escuridão. Não se movia, apenas observava. Suas mãos tremiam enquanto ele pegava a câmera e corria, sem ousar olhar para trás. Essas são apenas algumas das histórias sinistras de encontros inexplicáveis na floresta. Alguns dizem que são apenas lendas. Outros acreditam que são registros reais do inexplicável. O que você acha? A noite inteira, ela continuou. Certa noite, um homem dirigia por uma estrada deserta quando seus faróis iluminaram uma figura à frente. Uma mulher estava parada no meio da rua, imóvel. Seu longo cabelo emaranhado cobria grande parte de seu rosto, e seu vestido branco sujo grudava em seu corpo magro. Em uma das mãos, segurava um galho quebrado, arrastando-o pelo asfalto enquanto mancava para frente. Seus movimentos eram estranhos, trêmulos, quase como se não estivesse totalmente ciente de onde estava. Ela nunca olhou para o carro, nunca reagiu aos faróis. Apenas continuou andando, perdida em seu próprio mundo. Seria uma mulher sem teto em perigo? Ou havia algo muito mais perturbador sobre sua presença? A armadilha do Skinwalker. Às vezes, proteger aqueles que amamos significa enfrentar algo muito além da compreensão humana. Em uma pacata vila nas montanhas, 3 jovens corajosos decidiram lutar contra os temidos Skinwalkers. Essas criaturas eram temidas por sua habilidade de mudar de forma e trazer destruição. Mas os jovens se recusaram a deixar sua casa ser vítima delas. Usando conhecimentos antigos, formaram um círculo de sal e colocaram uma peça de roupa velha no centro. Quando a noite caiu, 4 Skinwalkers emergiram. Um se escondeu atrás de uma árvore antes de escalá-la, enquanto os outros avançaram. Um dos jovens chutou um deles, tentando espantá-lo. 2 dos Skinwalkers desabaram ao cruzar o círculo de sal, enquanto um foi capturado. O último desapareceu nas sombras, mas a vila jamais esqueceria aquela noite. A assombração da floresta. Bruxas não são apenas lendas. Alguns dizem que elas se escondem nas florestas, observando, esperando. Se algum dia você vir uma, não pare. Apenas corra.
Certa noite, um homem corria pela floresta, sua respiração ofegante, seu coração disparado. Algo não natural o perseguia. Quando olhou para trás, viu a figura fantasmagórica vestida de branco. Seu longo cabelo negro cobria seu rosto e seus movimentos eram estranhos, bruscos, quase como se estivesse flutuando. Ele desviou das árvores, saltou sobre raízes e correu o mais rápido que pôde, mas por mais que corresse, os passos atrás dele ficavam cada vez mais próximos. Ele não sabia para onde ir, só sabia que precisava escapar. A criatura alta. 2 caminhantes estavam em uma trilha quando viram algo se movendo no campo. De repente, uma criatura alta se levantou da grama. Não era apenas grande, era rápida. Seu corpo pálido e musculoso parecia completamente antinatural, diferente de qualquer animal que já haviam visto. Quanto mais observavam, mais percebiam que não era apenas imaginação. Então, sem aviso, a criatura correu em direção a eles. Sem perder tempo, eles deram partida no carro e aceleraram, deixando a figura aterrorizante para trás. Desaparecendo. O alienígena. Algumas pessoas acreditam em alienígenas, outras não. Mas os relatos de avistamentos estranhos continuam surgindo. Será que são reais? Ou apenas a mente pregando peças? Essa história pode te fazer pensar 2 vezes. Um grupo de amigos fazia trilha na floresta quando notaram algo incomum atrás de uma árvore. No início, parecia apenas uma sombra, mas ao se aproximarem, perceberam que algo estava escondido ali. Não era um animal. E, com certeza, não era humano. A coisa era pequena, pálida, com enormes olhos escuros. O tempo pareceu congelar. E aí, você conseguiria passar uma noite sozinho na floresta depois de ouvir essas histórias? Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum mistério. E para provar que você chegou até o final, comente aqui. Nem tudo que espreita nas sombras deve ser visto. Nos vemos no próximo relato assustador.